todos vocês aqui do plano físico e do plano espiritual, assim como todos aqueles que nos veem a partir de casa, a partir do Facebook ou do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta nossa palestra subordinada ao tema Como evolui a humanidade. E é claro que neste tema está implícita uma das 10 leis morais que está inscrita na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de progresso. Com o Espiritismo, com o advento do Espiritismo, cuja semente foi lançada a quando da edição do Livro dos Espíritos, em 1857, por Allan Kardec, pseudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Paris, entramos numa nova era do progresso da humanidade. Já antes, com Moisés, tivemos uma grande alavanca, um grande progresso, quando falava já de um Deus único, mas severo, castigador, porque o povo hebreu, na altura, também assim o era. É a quem foi ditado a ele, digamos, a tábua dos 10 mandamentos. Portanto, este legislador hebreu já nos deu uma grande ajuda. Já há 2000 anos atrás, com o Mestre Jesus, já temos então um Deus a quem podemos chamar de Pai, porque é o amor puro, é o Deus que não castiga, que não pune, que é, como já disse, o nosso Pai. E a doutrina espírita vem-nos trazer esclarecimentos bastante importantes para que possamos aplicar para fazer face a estes grandes desafios que a humanidade está a passar. Então, vamos então falar desta lei, que é uma das 10 leis morais que está no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Podemos dividir as 10 leis em 3 grupos. As primeiras 4, que de certa forma são o alicerce para todos nós, que é a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei do trabalho e a lei de destruição. Com a lei de reprodução estamos aqui e assim se fundamenta um dos alicerces dos quais assenta a doutrina espírita, que é o da reencarnação. Pela reprodução aqui estamos, nesta encarnação. Pela lei de conservação fazemos os possíveis para estarmos aqui o mais tempo possível para aprendermos, e não para sofrermos, mas para aprendermos o que é o amor, o que é a sabedoria, através do progresso intelectual e, posteriormente, do progresso moral. Através da lei do trabalho, nós aprendemos o aspecto da disciplina e, se repararem, nós passamos em vigília muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que propriamente com as nossas famílias. Por alguma razão assim o é. É porque no trabalho vamos exercitar o intelecto para depois aplicarmos e exercitarmos e evoluirmos a nível moral. E, finalmente, dentro destas primeiras 4 leis, temos a lei de destruição. De facto, nada se destrói, tudo se transforma. Assim será que o nosso corpo físico, que organicamente irá falecer, e por sua vez o fluido vital que os alimenta voltará à massa de onde voltou, e nós iremos regressar à pátria espiritual. As outras 4 leis são, de certa forma, as paredes e o teto desta casa, desta grande casa, e são as leis de igualdade, para a qual todos nós batalhamos, a lei de liberdade, também, que fazemos esforços para honrar e respeitar a liberdade do próximo, que sabemos bem que a nossa termina quando começa a do próximo, a lei da sociedade, porque ninguém vive isoladamente, precisamos uns dos outros para evoluirmos juntos, e a lei de progresso, que é esta que vamos incidir mais hoje. E, finalmente, as outras 2 últimas leis, aquelas que nos ligam ao plano espiritual, ao plano superior, que são as leis de justiça,
amor e caridade e também a lei de adoração. Bom, vamos hoje incidir mais em 2 livros da codificação, a saber o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, item 19, que fala da progressão dos mundos e numa mensagem editada por Santo Agostinho, e vamos ler algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz o seguinte: o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que falamos há pouco na lei da destruição, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Quem é que de vós não se lembra quando no ensino secundário, quando no estudo, no liceu, ouvi falar da lei de Lavoisier, que diz que nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma, não é verdade? Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo nas suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Meus amigos, marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, vamos tentar perceber a evolução planetária. Há quanto tempo que esta morada existe? Segundo a comunidade científica, e também está descrito no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, que a Terra existe há cerca de 4,67 bilhões de anos. E a vida na Terra há 3,5 bilhões de anos, ou seja, 1,5 bilhão depois da Terra surgir. E então a vida surge através das cianobactérias unicelulares. Começa aí a vida. Agora, muito mais recente, há 14 milhões de anos, surgem os símios, surgem os macacos. Há 3,5 milhões de anos, o Australopithecus. Mais recente, 2,5 milhões de anos, o Homo habilis. E há 2 milhões, o Homo erectus. Agora, entre 500 a 200 mil anos atrás, surge o Homo sapiens neanderthalensis no continente africano. E o mais parecido com o homem atual, o Homo sapiens sapiens, há cerca de 50 mil anos. Outra lei, que é a lei do trabalho. Jesus afirmou o seguinte: meu Pai trabalha até hoje e eu também. E Jesus, já na gênese planetária, há 4,67 bilhões de anos, era já um espírito puro. Jesus é um espírito extremamente evoluído. É o governador espiritual da nossa morada terrena. Em termos de dimensões do progresso, podemos encontrar 3 dimensões. A dimensão individual, a dimensão coletiva e a dimensão planetária. A nível individual, e como refere na questão 919, estamos aqui a aprender, em primeiro lugar, a nos conhecermos a nós próprios.
Mas o que é que nós fazemos ainda? Ainda apontamos os dedos aos outros, julgamos os outros, o exterior, como tudo viesse do exterior, enquanto que nós, o nosso íntimo, é um universo infinito de conhecimentos que nós temos que agora de começar a atravessar, a encetar por este autoconhecimento, para entrarmos no auto-amor, para nos respeitarmos cada vez mais e perceber que quem cruza connosco não é aquela aparência, não é aquela pessoa que está naquele momento. Aquela pessoa ou aquelas pessoas trazem consigo um baú enorme de conhecimentos. Os Espíritos nos dizem que o conhecimento que nós possuímos hoje, apesar das nossas imperfeições, é já um conhecimento enciclopédico. Nós já trazemos um historial bastante de conhecimentos. E é para isso que nós estamos a caminhar. No aspecto coletivo, do progresso coletivo, que muita gente pode pensar que a humanidade está cada vez pior. Não. Se nós repararmos, temos muitos progressos. Só que nós temos tendência a prestar mais atenção aos aspectos negativos. Vamos, por exemplo, ao caso de há 200 anos atrás, um homem que possuísse escravos era tido como uma pessoa digna. Hoje é visto como um criminoso. Nós, há 200 anos atrás, passávamos o nosso passatempo, digamos assim, de domingo, era irmos para a praça pública e observarmos pessoas a serem enforcadas, a serem mortas, a serem julgadas. E esse era o nosso divertimento. Hoje, para isso já nos choca. Hoje já temos a água potável, basta ligar a torneira, dar uma voltinha na torneira e a água chega-nos a casa. Enquanto que ainda hoje, em certos países, na África principalmente, tem que se andar 20, 30 km para arranjar um pouco de água que não é tão potável assim. Temos as telecomunicações, enfim, temos muitas coisas boas hoje em dia. Não olhemos só para os aspectos negativos. E também, de certa forma, por inerência do nosso progresso moral, o progresso planetário também se dá. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho fala-nos também do próximo patamar para o qual o mundo está a caminhar, que é para um mundo de regeneração. Por enquanto ainda estamos num de provas e expiações, mas estamos a caminho de regeneração, e Santo Agostinho nos diz que nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação que nós temos atualmente. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. É como se saíssemos de um grande hospital, que é esta morada terrena, e fôssemos para uma espécie de sanatório para descansarmos, para respirarmos outros ares, para nos prepararmos para outras lutas, ultrapassar outras provas e de uma forma cada vez mais leve, mais alegre, embora a felicidade ainda não seja plena nesses mundos de regeneração. Mas vamos recuar, vamos assentar os pés na terra, no mundo atual. O que é que está, podemos perguntar, o que é que está hoje a acontecer a nível global? E aí começamos por ir já a beber a uma das questões da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a questão 784, que Allan Kardec coloca a espiritualidade da seguinte forma: bastante grande
é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os Espíritos respondem o seguinte: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, muitas vezes nós, que em consciência vamos cometendo os mesmos erros à espera de obter efeitos diferentes, e isso não acontece, e nós sabemos bem, muitas vezes cometemos os mesmos erros e temos quase a necessidade de batermos no fundo para deixar de cometer esses mesmos erros, para começarmos a subir do fundo do poço e então cometermos erros novos, porque para avançarmos na senda do progresso precisamos de errar para fazer os devidos acertos. E perante esta realidade que estamos a atravessar, nós estamos a olhar para que direção? Será que ainda estamos presos ao passado, à culpa, a complexos e estamos estagnados? Ou, por outro lado, estamos já preocupados com o futuro que ainda não aconteceu? Com problemas, com preocupações, com assuntos que temos que resolver amanhã e ainda não chegou este tempo. Provavelmente esses problemas que hoje nos parecem grandes, complicados, amanhã já não o serão. Ou então estamos a olhar, estamos no presente, com os pés bem assentes, a olhar para tudo isto de uma forma mais objetiva, mais clara, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, para, com calma, serenidade, ultrapassarmos isto de uma forma menos material, mais espiritual, pois somos imortais e temos capacidade para resolver os problemas. E posso perguntar, o que é que eu possuo? O que é que eu possuo? Em que é que posso contribuir para a marcha do progresso? E será que eu estarei a usar bem o meu tempo e os conhecimentos? Ora, aconteceu que um espírita que fazia parte de um grupo de trabalhadores de um centro espírita desencarnou, ou seja, passou pelo plano espiritual. Ele era tido como um homem de bom coração, mas era uma espécie era muito festeiro, era folgazão, gostava de gozar a vida e por aí adiante. E ele, mais tarde, quando teve condições, manifestou-se numa reunião mediúnica do centro espírita ao qual ele pertencia. E os colegas ficaram um pouco apreensivos, até duvidaram que fosse ele, e fizeram várias questões e chegaram à conclusão que era, de facto, dele que se tratava. E perguntaram como é que ele estava, onde é que ele estava, e ele disse, bom, eu estou mais ou menos. E eu já não estou, aliás, eu não estou no umbral. Eles acharam-se um bocado estranho, que ele não tinha partido há muito tempo e não estava no umbral. Ele disse, não, eu não estou no umbral, eu estou já numa colónia de auxílio e eu tenho tido aulas particulares com um mentor, amigo, amoroso, mas as aulas não têm sido nada fáceis para mim, porque eu, com os conhecimentos que eu tinha, sofro. Porquê? Eu vejo numa espécie de uma tela que está à minha frente o meu dia a dia, o tempo, como é que eu analiso e julgo o tempo que eu perdi, tempo precioso que eu perdi quando estava aí na Terra. E isto para mim é um inferno. Apesar de não estar no umbral, isto para mim é um inferno. Isto é, de certa forma, para nós, amigos, um alerta, uma chamada de atenção para nós aproveitarmos cada vez mais e melhor o tempo que aqui temos. E todos temos algum tempo para dedicar ao próximo, para contribuir para o progresso. E na questão 781, Allan Kardec questiona: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E eles respondem: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. E na linha A desta questão, pergunta-se: mas que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? E eles respondem:
pobres seres. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Por isso, pensemos 2 vezes antes de tentarmos travar a marcha de progresso. Isto para nós encarnados e para todos os irmãos que estão no plano espiritual, que é uma grande responsabilidade que temos. Não esquecendo que estamos todos, digamos, perante a lei de causa e efeito. Tudo o que nós semearmos, iremos colher de forma obrigatória. E no prefácio de um livro complementar da doutrina espírita, que tem como título Domínios da Mediunidade, diz o seguinte, que todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Ou seja, a nossa mente é uma espécie de antena emissora-receptora de sinal. E nós sintonizamos e sintonizam connosco aqueles que simpatizam, aqueles que estão na mesma frequência de onda. E por isso nós é que escolhemos as nossas companhias e que temos que ter isso bem presente. Que companhias eu quero para mim? As boas ou as menos boas? Aquelas que irão atrapalhar a minha vida, que sou eu que atrapalho, porque sou eu que emito os pensamentos, em primeiro lugar, ou eu quero boas companhias, aquelas que me poderão ajudar. Isto é uma escolha de cada um. Por isso, tenhamos cada vez mais aquele conselho de Jesus presente do vigiar e orai, a nossa casa mental. Não se esqueçam que a nossa mente não é uma espécie de smartphone. O smartphone, por exemplo, aqui no caso da Associação Espírita, aqui dentro, perde a rede. A nossa mente não perde a rede. Está 24 horas, sobre 24 horas, ligada à rede. Por isso, temos que ter um cuidado redobrado. Então, como posso fazer? Já que estou aqui, que estamos aqui, através deste pilar da reencarnação, através da lei de reprodução, agradeçamos por estarmos na escola, porque existem bilhões de irmãos nossos na psicosfera planetária que desejam estar aqui no nosso lugar, na escola, para remediarem, para corrigirem erros do passado. Já que estamos aqui, agradeçamos e então partamos para o auxílio com as ferramentas e os talentos que já adquirimos, quer noutras existências, quer nesta atual. Vamos colaborar nesta marcha de progresso com os talentos e os conhecimentos que nós temos. E neste progresso, tenhamos sempre em atenção que existe a lei de causa e efeito. Se semeamos boa semente, iremos colher bons frutos. Caso contrário, o fruto será amargo. E estamos aqui, não se esqueçam, para reequilibrar aquilo que nós desequilibramos no passado. E nós progredimos graças à reencarnação. Imaginem se a vida fosse uma vida única de 60, 70, 80 anos. Como é que poderíamos abarcar todo o conhecimento universal? Como é que poderíamos evoluir? E toda esta questão do céu e do inferno não fazem sentido nenhum. É sim justiça de Deus esta hipótese de virmos cá tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso. Vamos falar agora do aspecto, vamos olhar para a reencarnação com outro olhar. Um jovem que estava na erreticidade, ou seja, no plano espiritual, preparando-se para a nova reencarnação, que estudava para exercer a medicina oftálmica, para ajudar as pessoas com problemas de visão. Um dia, depois de muito estudar, aproximou-se do seu mentor, aquele que o acompanhava no seu estudo, na sua preparação pré-reencarnatória, e disse ao mentor que achava que já estava pronto para reencarnar, porque já possuía os conhecimentos suficientes, ao qual o mentor disse que sim, assentiu e disse sim, acho que já estás preparado, mas eu achava melhor, eu aconselhava-te a associares aos teus conhecimentos já adquiridos uma experiência que será bastante valiosa para ti. E o jovem perguntou que experiência que eu terei de associar aos meus conhecimentos.
Essa experiência é tu reencarnares como cego de nascença. O jovem aí ficou um pouco hesitante, mas o mentor acrescentou que por volta dos teus 20 anos irás desencarnar e irás voltar aqui ao plano espiritual. E conforme for a tua resignação, a tua aceitação, a tua forma de proceder e a aceitares essa tua deficiência, que é apenas física, tão melhor será para então a tua outra reencarnação, na qual poderás já ajudar aqueles irmãos que têm problemas de cegueira, problemas de visão, com outro sentimento de empatia e com os conhecimentos já tens, digamos, a probabilidade da tua missão ser bem sucedida será tão maior. E por falar em deficiência, noutra questão do Livro dos Espíritos, na questão 778, pergunta Allan Kardec: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? É porque nós podemos ter a tendência de ver assim, já que estamos sempre a evoluir e que hoje somos a melhor versão de nós mesmos, vemos um irmão com uma deficiência física, uma deficiência mental, podemos pensar, mas será que este irmão, em vez de evoluir, não está a regredir? E eles explicam, não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei de progresso. Aquele irmão está provisoriamente naquele estado de deficiência, de limitação física ou de limitação cerebral, mas os conhecimentos que ele já adquiriu no passado e dos quais abusou, o que contribui para aquela deficiência, porque somos nós que nos fazemos. Deus criou-nos, mas depois somos nós que nos vamos fazendo à medida que vamos tomando certas atitudes. Portanto, aquele espírito que está agora encarnado num corpo com uma deficiência qualquer, com limitações a vários níveis, possui conhecimentos, e esses conhecimentos nunca se perdem. E ele vai aprender cada vez mais, ainda neste estado atual. Mas é um estado provisório, porque o espírito não é deficiente, é apenas o corpo físico. E então, hoje, o que é que explica esta situação da humanidade? Porquê é que estamos a passar por isto? Na questão 783, Allan Kardec questiona: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Eles respondem que existe ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Nós temos dois exemplos. Por exemplo, não sei se recordam do tsunami que ocorreu, salvo erro, no ano 2003 na Indonésia e que levou consigo cerca de 200 mil almas para o plano espiritual. Ora, naquele local existia muito turismo de cariz sexual. As baixas vibrações eram lá muito fortes, o que atraía também muitos espíritos ainda ligados ao vício do sexo. Portanto, houve aí uma migração coletiva de espíritos para que, de certa forma, se pudesse higienizar aquele espaço para facilitar o progresso. Nós aqui na Ilha Terceira, no ano de 1980, no dia 1 de janeiro, por volta das 15h40, também sofremos um forte sismo que veio deitar por terra muitas habitações que estavam fragilizadas e que hoje o que é que temos? O que é que verificamos? Residências mais fortes, com cintas antissísmicas, caminhos também eles muito melhores, estradas muito mais aperfeiçoadas, enfim, este sismo físico, este abalo físico veio também trazer progresso aqui à nossa ilha e a outras ilhas aqui do grupo central. E no aspecto moral vem o aspecto, neste caso atual, da pandemia. Esta pandemia, meus amigos, está a contribuir para grandes mudanças na humanidade e a nível individual. Por outro lado, está a trazer o medo, a insegurança, está a trazer, por outro lado, o melhor de cada um de nós no aspecto da solidariedade, está a trazer o isolamento para nós repensarmos atitudes, para nós olharmos mais para dentro, está-nos a trazer a máscara para nós nos olharmos cada vez mais olhos nos olhos, que
algo que não acontecia no passado. Enfim, estamos a aprender a respeitar cada vez mais um ao outro. É claro que existe ainda muito mal no mundo, muito desconhecimento das leis divinas, mas desta pandemia e de outras situações que iremos passar daqui em diante, iremos sair daqui um pouco mais purificados. É claro que aqui é como se estivesse agora a dar aos poucos a separação do trigo e do joio. Os que enveredam querem continuar a enverdar pelo mal e que se comprazem no mal, e aqueles que querem avançar na senda do progresso, da evolução. E na questão 785, que não vou ler toda porque é um pouco extensa, pergunta Allan Kardec qual é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem: o maior obstáculo, os maiores obstáculos são o orgulho ou o egoísmo. É isso que, meus amigos, temos que trabalhar em nós, na nossa reforma íntima, batalharmos, sem nos punirmos, mas repensarmos cada vez mais os aspectos do orgulho e do egoísmo que todos nós temos e que, por sua vez, dão origem a outros filhos, como a vaidade, o ciúme, a ganância, tudo isto, a corrupção. Vamos pensar cada vez mais no outro e deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. Ainda na questão do progresso, mas agora em relação à legislação humana, na questão 794, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem concurso das leis humanas? Será que nós não podíamos dispensar de uma vez por todas a legislação humana, que sabemos que é imperfeita, porque nós somos imperfeitos, os legisladores são imperfeitos? E eles respondem que poderíamos, se todos as compreendêssemos bem, ou seja, se nós todos compreendêssemos bem já as leis divinas, as leis naturais, que são imutáveis porque são perfeitas. E acrescenta que, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Mas a sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhe necessárias leis especiais. Por isso, nós ainda precisamos das duas legislações, a humana e a divina. É claro que quando partirmos, quando regressarmos ao lar, através da porta do túmulo, na qual deixaremos o corpo físico aqui que nos foi emprestado, nós estaremos debaixo, se é que podemos assim dizer, debaixo da legislação divina, porque a humana fica cá. Então, pergunta-se mais uma vez, como é que eu posso contribuir de uma forma mais efetiva para o progresso? Como é que eu posso contribuir? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, no seu item 4, diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em se melhorar. Ou seja, que hoje sejamos um pouco melhor do que ontem, que amanhã sejamos um pouco melhor do que hoje. E seguir aquele conceito de Santo Agostinho que dizia, no complemento à resposta da questão 919, que dizia assim: quando eu estava aí na Terra, eu fazia o seguinte: todos os dias ao deitar, eu fazia uma autoanálise daquilo que eu tinha feito naquele dia, de bom e de menos bom, para que no dia seguinte eu fortalecesse aquilo que tinha feito de bom e começasse a evitar aquilo que tinha feito de menos bom. Autoanálises diárias, meus amigos. E isso vai fazer com que nós façamos uma introspeção, e esta pandemia, com o isolamento que temos uns dos outros, nos convida também à autorreflexão. Em vez de enverdarmos pensamentos depressivos, destrutivos, que possamos aplicar mais isto na leitura, no estudo e no estudo de nós mesmos, fazer uma autoanálise no seguimento do conselho de Santo Agostinho. E Jesus recomendou o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes julgamos que o jugo é muito pesado, mas Deus não dá nada a ninguém que seja superior às nossas forças. Tudo o que nos surge é porque nós somos capazes
de ultrapassar. Somos nós que entramos num estado de desatino, de desconfiança, de medo e fugimos dos problemas. Ora, se fugimos dos problemas, mais cedo ou mais tarde eles irão surgir com outra complexidade, o que é pior. Então, quando o problema nos surge, não adiemos, não adiemos essas problemáticas. Vamos enfrentar, sabendo que somos capazes, temos um potencial infinito de potencial de talentos e temos toda a ajuda espiritual de nossos anjos da guarda, dos amigos espirituais, dos protetores, dos mentores, que já são muitos e que velam por nós, que olhemos mais para eles, que confiemos mais neles e não desistamos e que nesta caminhada, amigos, respeitemos cada vez mais a liberdade do outro. E quando começarmos a caminhar todos no mesmo sentido do bem, as nossas liberdades se irão ampliar, porque se irão juntar às liberdades dos outros. Ficaremos mais libertos das restrições, porque já não iremos entrar em conflito com o outro. E deixemos de competir com o outro. Em vez da competição, entremos mais pela via da cooperação. Cooperemos mais. E que, sempre que possível, e vocês hoje deram uma prova disso mesmo, que querem progredir, quando deixaram o conforto do vosso lar e vieram aqui, todos vós que estão ali na Associação Espírita de Xeirense, saíram de conforto nesta noite fria, mas que aquece o nosso coração. Vieram também as vossas companhias espirituais, os irmãos que sofrem do plano espiritual, que aqui também são esclarecidos. Quando sairmos daqui, vamos um pouco mais leves. E na próxima terça-feira, quando cá viermos novamente, trazemos novas companhias e assim sucessivamente, praticando uma dupla caridade de nos esclarecermos e de ajudar, contribuir para o esclarecimento dos nossos irmãos. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje sobre a lei do progresso, nesta temática de como é que a humanidade evolui. Fiquem bem, fiquem com Jesus e que levemos esta luz dos novos esclarecimentos para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, contribuindo então para um progresso que se quer mais célere para ultrapassarmos estes momentos menos agradáveis pelos quais está a passar a humanidade. Bem-ajo e obrigado pela vossa atenção.